Bom, olá a todos. Eu estou fazendo esse vídeo para apresentar mais ou menos a visão que eu tenho do que seja uma pesquisa na área de literatura. No caso, sim, a minha intenção, né, é de que esse vídeo sirva como uma orientação inicial para possíveis futuros ou atuais, né, para os meus orientandos atuais e para possíveis futuros orientandos, né? Principalmente de graduação, porque eu tenho orientado nos últimos anos, mais na graduação, né? Eu parei de orientar no mestrado por questões pessoais, né? E então aumentei o meu número de orientandos na graduação e eu sinto a necessidade de organizar melhor o trabalho, porque os resultados podem ser melhores dessa forma, né? Então, essa visão que eu estou apresentando é uma visão que eu tenho a partir da minha experiência, né? Seja como aluno de graduação e pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, seja como orientador, né? Então, o tempo, né, eu fui chegando mais ou menos nessa ideia a respeito do que seja uma pesquisa na área de literatura, né? Sendo que, é claro, eu também li a respeito para dar aula, né? Então, por exemplo, teve uma disciplina que eu ministrei bem no início da minha carreira docente na universitária, né, na faculdade, né, que se chamava Comunicação e Expressão. E essa disciplina, ela tinha como objetivo, na verdade, esclarecer os alunos a respeito da pesquisa de TCC, né, que tinha acabado de se tornar uma exigência obrigatória, né? Então, a coordenadora do curso me falou assim: olha, Fábio, eu quero que você dê orientações aos alunos para a defesa dos trabalhos. Daí, quando eu comecei a conversar com os alunos, na verdade faltava orientação para a própria realização das pesquisas, né? Então, claro que eu me foquei mais na questão da apresentação, da defesa, do que da realização das pesquisas, porque isso era um trabalho dos orientadores, né, a realização das pesquisas. Mas eu acabei também me envolvendo nessa outra etapa de realização da pesquisa, né? Mas enfim, isso que eu estou apresentando também tem a ver com a leitura que eu fiz para ministrar aquela disciplina, né? E uma obra que eu aconselho que se leia, porque é uma obra bastante inteligente, né? É a do Humberto Eco, Como se faz uma tese, que se chama Como se faz uma tese, mas na verdade ele trata do trabalho de graduação na Itália, que lá eles chamam de tese. Então ele está falando de trabalho de conclusão de curso, só que da área de humanas de um modo geral e não específico da literatura, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é falar um pouco sobre o que vem a ser e por que, né, que se tem um trabalho de conclusão de curso na graduação, né? Assim, eu fiz duas graduações, né? Sendo que uma delas eu fiz em jornalismo, né? E no jornalismo tinha o TCC, né? E que foi feito de uma forma meio intuitiva, na verdade, né?
Então, se caso os alunos se sintam um pouco perdidos, isso faz parte, né? Faz parte do processo ficar um pouco perdido, né? Eh, mas mesmo a gente ficando um pouco perdido, a gente e se a gente persiste e consegue realizar o trabalho, com o tempo, né, a gente passa a entender um pouco melhor sobre o que vem a ser isso, né? E, bom, eu fiz outro curso de graduação que foi em letras, né? E nesse curso de graduação em letras não tinha a exigência do TCC. Mas eu me dei conta de que nas próprias disciplinas, os trabalhos exigidos pelos professores eram também, de certa forma, ou até certo ponto, trabalhos de pesquisa, né? Então eu comecei a ver que quanto maior for a exigência nos trabalhos das disciplinas, né, mais a gente está se preparando para a realização de uma pesquisa um pouco mais ampla, como um trabalho de conclusão de curso, ou até um mestrado ou um doutorado, né? É uma pesquisa, um aprendizado de pesquisa acadêmica, né? E a pesquisa ela é necessária para a vida inteira de quem vai trabalhar na área de educação, seja em qual nível for, né? Porque a gente sempre precisa adquirir conhecimento, né? E então, enfim, dito isso, se for pensar qual seria o objetivo, por que que existe o TCC, né? Então, o TCC serve, o objetivo dele é complementar a formação do aluno de graduação quanto ao tema, né? Porque o, o curso de graduação ele não contempla amplamente todos os temas possíveis naquela área, né? Então, essa realização da pesquisa é uma forma de complementar a formação do aluno sobre um tema, por exemplo, que ele se interessa, né? E que as disciplinas não deram conta de tratar, né? E também funciona, né, como uma iniciação à pesquisa, né, o TCC. É uma primeira grande pesquisa mais claramente, né, mais claramente realizada com todas as suas etapas e tal. Né? O resultado ele pode ser uma monografia, né, que vai gira em torno, geralmente, de no mínimo umas 40 páginas, né? Porque, assim, não que tenha uma norma especificando isso, mas para dar conta de transmitir tudo através da escrita, né, acadêmica, o, o texto geralmente tem por volta, ou no mínimo, de 40 páginas. Né? Um mínimo de 40 páginas. Mas pode ter mais, pode ter menos, né? Enfim, a questão aqui não é uma norma que estabeleça isso, mas é o quanto é necessário para dizer aquilo que a pesquisa tem para dizer, certo? Bom, o artigo, né, é o quê? É uma versão concisa da monografia, né? Então, na verdade, o artigo é um texto mais curto, só que ele pressupõe a realização da pesquisa e até uma maturidade maior a respeito da pesquisa, né? Que o aluno, depois de ter feito a pesquisa e ter redigido a monografia, que ele tenha é, uma que ele tenha
um distanciamento e uma capacidade de concisão daquilo que realmente é novo, né? Daquilo que realmente é novidade naquilo que ele falou através daquele texto.